ajudado muitas pessoas, e eu quero trazer um pouco dessas canções para você hoje. Recentemente eu lancei um disco solo, e esse disco, inclusive, vai estar à disposição dos senhores hoje, para quem quiser levar para casa. Você compra lá quantos você achar interessante e leva. E eu trouxe esse trabalho para mostrar para vocês hoje. Hoje nós teríamos aqui o meu coral, mas por uma questão de logística, a gente teve um probleminha lá com o coral e o coral não pôde vir. Então eu vim substituir o coral e vim com todo o prazer do mundo. Eu quero cantar algumas canções desse meu disco, depois a gente vai abrir um pouco da palavra de Deus e em seguida... Você pode deixar aqui, José? Obrigado. Aí eu já estico a mão aqui, já pego. Obrigado, querido. A gente canta um pouco, depois lê a palavra de Deus, depois a gente vai para casa curtir um pouquinho do edredom, que hoje está frio, né? Hoje está frio. Mas que bom que você veio. Essa primeira canção que eu vou cantar, ela foi gravada algum tempo atrás por uma cantora conhecida da igreja, depois ficou um pouquinho esquecida, e aí eu regravei essa canção, que se chama Quando o Sol Chegar. Por mais que a noite seja intensa, por mais que as coisas pareçam difíceis, mas quando o sol chegar, e quem é o sol? Quem é o sol da justiça? Jesus. Quando o sol chegar, todos nós vamos abrir aquele sorriso maravilhoso, porque diante de nós estará a eternidade. Amém? Eu quero aquecer o seu coração hoje, ok? Mesmo que esteja frio e a gente está aqui em menor número, mas eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo hoje. Amém? Maravilha. Filé, meu assessor querido, solta na tela. Quando o sol chegar. Se você souber cantar, canta comigo, tá? A canção diz assim, ó: toda noite quando está para terminar, deixa mais intensa a escuridão, o vento sopra frio e já não há luar. A letra tá aí. E tudo se esconde em densa sombra, então nessas horas eu posso confiar no que aprendi. A alegria vem quando a luz raiar. Toda noite tem seu começo e seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Quem conhece essa canção? Quanto mais escura for a noite e quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar e quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. Longe esteja meu orgulho e meu prazer, se não na rude cruz do meu Salvador. Quem sou eu pra não querer dar a vida ou sofrer? O servo não é mais que seu Senhor. Nessas horas eu posso confiar no que aprendi. Pela graça e fé o justo viverá. O pecado em breve terá o seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Quanto mais escura for a noite e quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar e quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá.
pra limpar dos meus olhos toda lágrima e afastar toda dor que me assombra, destruir essa morte já vencida e soprar em meu peito a vida. E quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar e quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. E eu vou sorrir quando o sol chegar. Quanto mais a névoa aumentar e quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar, quando o sol chegar. Amém? Certeza boa essa, né? Essa música traduzindo é assim, ó, pode bater, pode empurrar, pode... Não adianta, quando o sol chegar, eu vou sorrir. Nessa noite eu queria cantar um pouco de esperança para você, para aquecer o seu coração com alguma coisa que talvez você já ouviu falar. Você já, praticamente todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, todo culto, talvez você ouça as mesmas coisas. Só que esperança é assim, a comunicação ela precisa ser redundante, senão a gente não aprende. A didática de Deus com a gente é usar de repetições. A gente precisa repetir um monte de vezes para poder firmar na cabeça. Por isso é interessante o culto, por isso é interessante a comunhão diária. Você lê a Bíblia ontem e já não serve para hoje, você tem que ler hoje de novo. É Deus usando de uma didática com você, para que você possa relembrar, colocar na sua mente as mesmas verdades. Isso mantém a sua esperança viva. Algum tempo atrás, eu escrevi uma canção que se chama Cardiomegalia. Eu gosto de escrever umas canções fora da curva, assim, umas coisas assim meio não convencionais. Porque, de ser não convencional, é porque a maioria do tempo que você passa na semana é fora daqui, do tempo, né? Dias atrás eu vim aqui, preguei justamente, e falei uma dessas coisas, eu falei aqui, quanto tempo você passa na igreja? Já contou aí? Quantas horas no sábado? 3, né? 9 a meio-dia, não é isso? Aí quantas horas no domingo? Vocês estão aí ou eu estou falando sozinho? 1 hora. Aí, quantas horas na quarta-feira? Mais uma. Soma dá quanto? 5. Aí, se tem JA, mais 1 hora, né? 6 que você passa na igreja. Quantas horas tem uma semana? Quantas horas tem uma semana? Não é 24. É 24 vezes 7. Quanto é que dá? 168. Uma semana tem 168 horas. 6 você passa na igreja. E as outras 162, você passa onde? Fora daqui. E aí, quando você passa fora daqui, quando você vai trabalhar lá no seu carro, você bota o quê para tocar? Não fala. Alguns jogam CBN, alguns jogam Arautos do Rei, 1970, mas outros jogam Calypso, né? Funk, e tem um monte de coisa que se coloca no carro para você ir trabalhar. Geralmente, não são as mesmas músicas que se canta no sábado aqui.
E aí eu falei assim, temos um problema. Eu preciso fazer música que vá além do sábado, além do dia de sábado, além que entre na semana das pessoas, música que vá acompanhe as pessoas, de um jeito não convencional, um pouco diferente, mas que reforce as mesmas verdades. Esse é o segredo de influenciar através da música, da composição. Você dá uma mudada, uma maquiada no estilo, mas você coloca as mesmas verdades. Obviamente, você não vai usar de estilos que não são tão legais assim, mas, basicamente, o meu trabalho é esse, é avançar na sua semana com músicas que vão acompanhar você durante o seu dia. Você está lá malhando, está lá dirigindo, está lá e vai a música. E eu escrevi essa canção chamada Cardiomegalia. Cardiomegalia é o crescimento inapropriado do coração. É uma doença. Quando o coração cresce demais, você tem cardiomegalia. Só que, veja, quando a gente encontra uma pessoa que é muito boa, gosta de ajudar as pessoas, gosta de estar na igreja, gosta de trabalhar, a gente chama essa pessoa do quê? A gente diz que essa pessoa tem o quê? Coração grande. Então, eu peguei essa ideia e escrevi essa canção. Solta aí, filé. Cardiomegalia. Eu disse que não é muito convencional. Essa parece mais uma coisa meio de Javan. Olha a letra. No meio da noite, madrugada fria, uma vontade de acordar. Volume no peito que crescia feito bolo de maracujá. Sintomas visíveis de uma alegria que não cabia em mim e que ainda me acomete e me remete sempre a cantar. Na Bíblia eu li um homem coxo foi curado e se pôs a dançar. E quase explodindo de alegria sua cura teve de contar. Um tipo de cardiomegalia santa inflando o coração, que não se aguenta na presença do Senhor que lhe injetou no peito a salvação. Quem recebeu a graça só consegue amar, pois sente o calor da chama viva a queimar. O coração que cresce agora quer compartilhar, pois sente que é nascido em Deus pra doar amor. Difícil conter o que acontece ou mensurar ao certo a reação. Não fica parado nem calado quem foi salvo da condenação. Sintomas visíveis da justiça santa sem mérito em mim. E esse feito foi perfeito, não tem jeito, enche o peito do amor que não tem fim. Quem recebeu a graça só consegue amar, pois sente o calor da chama viva a queimar. O coração que cresce agora quer compartilhar, pois sente que é nascido em Deus pra doar. Quem recebeu a graça só consegue amar, pois sente o calor da chama viva a queimar. O coração que cresce agora quer compartilhar, pois sente que é nascido em Deus pra doar amor. Amém? Ok, deixa eu sentar aqui no
violão, para a gente fazer aquele bate-papo musical. A gente tem uma tradição, né, que não é baseada em nada, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, mas é uma tradição. E ela se perpetua na igreja por uma questão de os mais velhos vão passando para os mais novos e as coisas vão se perpetuando. E uma coisa que acontece muito na igreja é que ninguém questiona aquela tradição para saber se ela, de fato, é algo relevante ou se não é algo relevante. Por exemplo, uma tradição que se perpetua na igreja é a tradição do gosto musical. E a gente costuma julgar a música através do nosso gosto musical. E a gente costuma dizer que aquela música louva ou não louva a Deus. A gente costuma dizer que aquela música é boa ou não é boa por causa do nosso gosto musical. Tão somente baseado no nosso gosto musical. E aos que se manifestam, reclamam, levantam, vão embora. Tudo baseado no gosto musical. Mas nada baseado na palavra. Nem no Espírito de Profecia. Vamos dizer só da palavra, vai. Nada baseado na palavra. Até porque se a gente for basear a música na palavra, para começar, todas as igrejas teriam que ter coral. E o coral tinha que ter no mínimo 400 vozes. No mínimo. E teríamos que louvar ao Senhor com símbolos sonoros, com danças, com adufes, com palmas, pelo modelo bíblico de louvor e adoração musical, né? Só que dificilmente você vai achar esse aparato inteiro nas igrejas hoje, você não acha. Mas pelo padrão musical bíblico tá lá, tá baseado lá. E a gente fica só nessa coisa do gosto, né? Então, por exemplo, a gente costuma sacralizar coisas e demonizar também coisas. Eu estou há muitos anos na estrada musical e eu já vi, por exemplo, instrumentos serem demonizados, né? Aquele instrumento ali, por que não pode aquele instrumento? Porque aquele instrumento simboliza uma coisa ruim, né? Simboliza a força das trevas. A bateria é uma vilã, né? A guitarra já foi uma vilã. O violão já foi um vilão, né? O violão no Rio de Janeiro antigo era um instrumento que só os malandros usavam, né? A turma da boemia, para fazer o samba, era no violão. E o violão não era tocado na igreja, porque era sinônimo de boemia. Hoje, o violão é um instrumento essencial. E tem até os vazados, como esse aqui, né? Esse não tem caixa. Ele é só, olha aqui, ó, só para você, não está vendo? Não é mágica, tá bom? Ele não tem mesmo caixa. E a gente vai vendo as coisas mudarem, as coisas evoluírem. Aí, por exemplo, nas músicas, havia uma música popular europeia que tinha a seguinte melodia: conhece? É uma música popular europeia, mas é um hino amadíssimo na igreja, principalmente depois que fez uma versão falando do um país, né? E ficou uma coisa que todo mundo usa, mas era uma música popular, né? E ninguém presta muito atenção nisso. O fato é que, em todas as eras, alguém tem que compor para que a igreja cante. Para que a igreja cante, alguém tem que fazer as canções. E eu tenho trabalhado nesse ministério, que, às vezes, esbarra no gosto só das pessoas. E as pessoas ficam, eu não gostei dessa música, eu gostei. E as pessoas não se aprofundam naquilo que a música quer dizer. Então, esse é um desafio
Por exemplo, a gente não tem muito a cultura de sequer ler a letra para ver quem é o autor, quem fez, quem escreveu, estava baseado no quê. De forma que eu já estou na sua casa há muito tempo e você às vezes nem sabe, né? Eu já encontrei uma pessoa que não ia muito com a minha cara, mas cantava as minhas músicas, porque ele nem imaginava que eram minhas músicas, né? Mas ele não ia com a minha cara, né? Mas cantava que se esbaldava as músicas. Então, a gente não tem muito essa coisa do conhecimento, e a gente perece por falta de conhecimento, como diz a palavra, né? E do que consiste essas músicas que gosto de escrever? Por exemplo, você conhece essa música aqui, ó? Sem sangue, sem entrega, não há perdão. Conhece? Canta. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Essa música fala de 2 montes. O Monte Moriá, no Monte Moriá, pai e filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou e um cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Aí o segundo monte. No Calvário dessa vez, sozinho o filho está, um sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Amém? É teologia. Essas músicas, as composições, é um aparato teológico. Por exemplo, já ouviu falar da dualidade da pessoa de Cristo? Tem uma dualidade que parece antagônica, mas na verdade não é. Por exemplo, você já ouviu dizer que Jesus é a água da vida, ok? E você crê nisso, amém? E você já ouviu dizer que Jesus é o fogo, chama consumidora, fogo consumidor. Já ouviu falar nisso também? Aí olha para mim, água e fogo, as duas coisas, teoricamente, não combinam, ok? Você já ouviu falar que Jesus é a luz
e já ouviu falar que ele é a sombra do Onipotente. Luz e sombra. Tem uma canção que eu escrevi que diz assim: como explicar, como entender aquele que veio morrer? É o Senhor, dono da vida, invencível e rico em poder. Aquele que morre é o dono da vida. Como explicar, como entender um Deus com o espaço em suas mãos? É o bebê que ainda nem sabe que há no peito um mortal coração. Está acima de qualquer compreensão. O refrão diz assim, ó: Ele é o cordeiro, Ele é o leão, chama que arde, água jorrar. Ele é a sombra, Ele é a luz, servo e rei, Cristo Jesus. Amém? Você percebe essas coisas? Então, como você pode envolver um pacote tão complexo como esse de informações e passar para uma pessoa assim? Você vai precisar de 30 lições da Bíblia para poder explicar, né? Coisa que em 5 minutos ou 3 minutos numa música você explica tudo. Uma das coisas que eu gosto de fazer com música é influenciar crianças. Porque se você observar bem, eu tenho um pequeno lá em casa de 3 anos. E eu vejo como é difícil entrar na cabecinha do pequeno. Até porque para a Disney é muito mais fácil. E olha o aparato que a Disney tem, né? Filmes, desenhos e coisas do tipo, né? E quando você menos espera, a criança já está lá, envolvida no filme, envolvida, e já aprendeu, e já viu, e você fica ali atrasado, né? Então, eu acho que a música é um fator que para influenciar a criança. Por exemplo, como é que você vai ensinar seu filho o valor da água? Beber água. Você sabe que a gente tem que beber água, né? É um dos 8 remédios naturais de Deus. E como é que você ensina seu filho a beber água? Uma, você tem que parar de dar refrigerante para ele, né? Isso é uma coisa que você tem que parar de fazer. Você não pode esperar que seu filho beba água se você só dá refrigerante para ele. Ele vai perder o gosto, o paladar pela água. Sem falar que ele vai se encher de açúcar, né? E vai precisar de muito mais água para se livrar daquele açúcar que ele bebeu. Mas, enfim, esse é outro assunto. Mas o valor da água. Se você quiser ensinar, você pode cantar uma musiquinha mais ou menos como essa aqui. Posso cantar? Vocês vão gostar? Ok. Presta atenção. O melhor dos elementos para o corpo se manter é água. Pois 60% do seu corpo pode crer é água. Recomenda-se 2 litros todo dia para beber de água. Ajudei. E de vez em quando é bom tirar o cheiro de CC com água. Água pra beber, água pra viver. Água a gente toma, toma, toma todo dia pra valer. O melhor dos elementos para o corpo se manter é água. O planeta Terra tem a cor azul, sabe por quê? Em São Paulo, quando chove, enche o rio Tietê de... É um recurso esgotável, então cuidado ao usar a água.
Desperdício não combina, o melhor é preservar a água. Água pra beber, água pra viver. Água a gente toma, toma, toma todo dia pra valer. O melhor dos elementos para o corpo se manter é água. Pra fechar, vai. Água pra beber, água pra viver. Água a gente toma, toma, toma todo dia pra valer. O melhor dos elementos para o corpo se manter. Oh, yes! Que beleza! Você entendeu isso? Você está aí? Você está se acostumando com o culto? Tem gente que fica assim, né? O que vai acontecer aqui hoje? Outra música para criança. Essa não entrou no DVD da Tia Cecel. Entrou só a Chip Chip Zuzu. Quem conhece a Chip Chip Zuzu? Seu filho canta direto, né? Fui eu que fiz, justamente para ele fazer isso. Cantar direto. Mas a música que não entrou no DVD da Tia Cecel é uma música que se chamava Banho Todo Dia, que explica para as crianças a importância de tomar banho todo dia. Por que eu estou falando isso? São princípios que você explica para o seu filho. E onde que você aprende isso? Na igreja. A gente tem uma ideia errada de igreja, né? E a gente se reúne aqui para fazer as mesmas coisas sempre, né? Alguém canta no começo do culto. É muito fácil de saber o programa de qualquer igreja. Vai ter um louvor no começo do culto para cadeiras, porque tem 5, 6 pessoas só na igreja, as cadeiras cantam, e aí fica aquele louvor, né? Aí depois tem uma oração inicial, aí depois tem uma mensagem musical, depois tem um sermão, depois tem um hino final, depois a gente vai embora para casa. Não é isso que acontece no culto? A rotina do culto? Me fala uma coisa, aqui para nós, não é um negócio maçante que dá na gente? A gente, Por quê? Porque a gente sempre repete as mesmas coisas, do mesmo jeito, do mesmo jeito. A gente não tem aquele prazer de vir para celebrar. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Isso aqui era para estar cheio de gente celebrando o quê? A salvação em Cristo. A perspectiva é outra, quando você pensa na salvação, quando você pensa em coisas diferentes, naquilo que Deus fez por você, é quando você vem aqui, a atitude é outra. A atitude é outra. E a igreja serve, entre outras coisas, para ensinar a mim e a você questões que muitas vezes você não tem acesso, não tem como saber. Por exemplo, existem problemas com os filhos hoje. Muitos pais estão com problema com os filhos, gigantes os problemas com os filhos. Os pais não conseguem se comunicar com seus filhos. Estão atrasados com relação à tecnologia, estão com um monte de problema, e aí está perdendo o filho. Onde é que ele encontra ajuda? Na igreja. Só que é preciso que alguém troque ideia aqui. Por exemplo, a gente tem aqui uma reunião de homens. Quantos sabiam que tem uma reunião, um ministério de homens aqui na igreja? Ok? Quantos vieram para alguma reunião do ministério de homens? As mãos já diminuem, né? Mas você quer ver uma coisa? Questões como essas. O homem se reúne aqui para trabalhar questões como essas, discutir, poxa, está difícil lá em casa, como é que eu faço, cara, com meu filho adolescente? Como é que eu faço ali? Eu estou com um problema, né, de comunicação com meus filhos, com a minha esposa. Como é que eu faço? E você se junta no ministério de homens e aprende. E quando chega em casa, as coisas mudam. Onde é que você aprendeu isso? Na igreja. Para que serve a igreja? Para isso. Se a gente tem uma ideia de que a igreja é só culto, domingo, quarta e sábado, a gente está subutilizando o espaço sagrado. Isso é um problema. Então, na música eu tento trazer essa problemática, discutir essa problemática e trazer isso para o dia a dia das pessoas. Então, como eu estava falando, as crianças precisam aprender o valor de se tomar banho. E alguém tem que escrever essa canção. E essa canção diz assim, vê se você não se identifica com alguma coisa aí. Quem nunca teve meleca no nariz? Quem nunca teve chulé? Caspa, piolho, coceio ou coisa assim, frieira, bicho do pé. Não adianta fazer essa cara fingindo de nada saber. Fique à vontade
você deu risada. O assunto também é com você. Por isso a gente toma banho todo dia, pelo menos 2 vezes pra ficar bem cheirosinho. Ó, criança, a gente toma banho todo dia pra manter esse corpinho bem limpinho. Entendeu por que a gente faz isso? Para influenciar as crianças. E aí você pergunta para mim, qual é a importância disso? Aí eu te respondo. Dá uma olhada na criançada hoje e me diz qual é o destino delas. E me diz se alguém não tem que escrever para essas crianças. Me diz se alguém não tem que ter essa preocupação. Tem. E aí entra o fator musical. Algumas canções são escritas para quando você está num momento difícil da sua vida. Eu escrevi uma canção há algum tempo atrás, numa aula. Eu estava numa aula da professora e eu trabalhava na madrugada lá no NASP e eu comecei a pegar no sono no meio da aula. A aula não estava lá tão interessante, não para mim, e aí eu comecei a pegar no sono. E pegando no sono e me veio essa canção. E eu escrevi durante o período da aula. Peguei no sono, depois já acordei e fiquei de cabeça baixa e escrevendo ali a música. E saiu essa canção aqui, ó. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que me disseram que quando estavam num problema na vida, com uma situação muito difícil, encontraram força nessa canção, que diz assim, ó: eu quero ter a vida que sonhaste para mim, e em cada amanhecer te encontrar uma vez mais, para depender de ti, para me entregar a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar, despir a minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas, pra ser o que tu queres. Eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Vivi a vida inteira atrás dos sonhos que criei, e nas noites mais escuras muita coisa encontrei. Eu me afastei de ti, eu desprezei a ti. Sei que para ser salvo basta estar como eu estou, arrependido, frágil e clamando por amor, pedindo teu perdão. E nessa eu quero me valer do silêncio
no mais árduo empenho para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Amém? Por muito tempo a gente cantou algumas coisas no Inário que foram corrigidas depois. Alguns hinos do Inário saíram do Inário na época que era Cantai ao Senhor. Quem lembra do Cantai ao Senhor? Na época do Cantai ao Senhor tem alguns hinos que, teologicamente falando, traziam algum conflito. E aí reuniram-se, tiraram esses hinos e deixaram outros que reforçavam verdades. Por exemplo, antigamente a igreja inteira cantava dúvida. Cantava uma dúvida. Quer ver? Quem é que vai com Jesus está lá no céu, lá no céu. Esse hino começava assim e ele terminava assim, ó. Vais tu, ou vou eu, vais tu, ou vou eu. Quem lembra desse hino? E ficava a igreja inteira cantando uma dúvida. Quem é que vai com Jesus estar lá no céu? Vai você ou vai eu? Quem será que vai? E o hino não fechava essa conta. O hino não terminava dizendo, vamos todos, né? O hino ficava, vais tu, ou vou eu, vais tu, ou vou eu. Tinha um outro que dizia assim, o juiz se assentou, abriram-se os livros, quem dentre nós subsistirá? E ficava a pergunta lá, né? Quem é que vai, né? E uma igreja inteira cantando a dúvida. E isso não é tão benéfico. Então, é mais interessante para o Inário, e aconteceu isso com o Inário, deixar coisas como essa aqui do tipo. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, caminho através da cruz. Canta aí comigo, vai. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. E agora a certeza. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Que certeza é essa? Para o céu por Jesus irei. Amém? Essa é uma certeza. É muito melhor você cantar que você vai do que a pergunta, né? Será que eu vou ou será que eu não vou? Cantar reforça as verdades teológicas no seu coração. Por exemplo, Isaías 55 diz assim, ó: todos vós que tendes sede, canta aí, vinde azar, e quem já se sente, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos e vossa alma vir. Quem estiver com sede, vinde. A estrofe diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe-o ir
deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós vim. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém? Que certeza, né? Que coisa maravilhosa a gente poder lembrar disso. Como eu disse, eu queria confortar o seu coração, aquecer o seu coração com verdades bíblicas da palavra de Deus, através da música. E um recado da palavra de Deus que eu diria para você, que eu preparei para dizer para você nessa noite, está baseado num texto da palavra de Deus que eu queria ler com você agora, antes da gente terminar e ir para casa. É muito pouco tempo, né, que a gente passa na igreja, né? Eu tenho essa opinião. A gente devia passar mais tempo aqui. Eu já toquei em igrejas, nas minhas andanças como músico, eu já toquei como contratado em igreja batista. E eu tenho vários amigos batistas e o culto começava às 6 da tarde e terminava às 10 da noite. E não saía ninguém. Eu ficava impressionado com aquilo. Não tinha Fantástico, não tinha Gugu, não tinha Faustão, não tinha Domingo da Gente, não tinha TV a cabo que prendesse o povo em casa. Das 6 da tarde às 10 da noite, uma celebração enorme. Claro, resguardadas as devidas proporções, batistas são batistas, adventistas são adventistas. Mas a minha pergunta é, por que a gente não passa mais tempo na casa de Deus? O salmista diz assim, melhor um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E aí, passando o texto para os nossos dias, é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias nos Estados Unidos. Gostou da minha analogia? Eu nunca fui para lá. O máximo que eu saí do país foi no Paraguai. Mas, é melhor um dia na casa de Deus, celebrando ao Senhor, orando junto, como família, cantando, fortalecendo a fé. É melhor um dia aqui do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E a gente se pergunta, por que é que a gente passa tão pouco tempo na casa de Deus? Ninguém responde essa questão. É muito complexa, né? Mas o recado da palavra de Deus para você, hoje, está baseado em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes, melhor dizendo, de nós, para que tenhais que responder
aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. E aí vem o verso 17, o foco desta noite. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu meditar rapidamente com você no seguinte. Você já observou na sua vida, eu já faço isso várias vezes na minha, o quanto de carga você leva para frente, o quanto de peso você leva para frente, e esse peso geralmente é culpa, amargura, ressentimento, reclamação. Já observou quanto a gente reclama? Já parou para observar isso? O quanto a gente vai levando para frente cargas que o Senhor já disse assim para nós: olha, eu lancei isso tudo na cruz. Eu já joguei essas coisas todas para lá. Por que é que você está pegando de volta? Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si o quê? As nossas dores, e a palavra de Deus diz assim: o castigo que nos traz a paz, os problemas da vida, os pesos, a culpa, a dor, estavam sobre Ele. Ele levou, Ele carregou, Ele deixou lá. E a pergunta é: por que a gente pega de volta? E a gente vai levando para frente, para os nossos dias, os pesos. E o tempo vai passando, a idade vai chegando. Até os meus 29, 30 anos, eu experimentei uma sensação que era a seguinte: sou invencível. Ninguém me para. Jogava futebol, correria. No outro dia inteiro. Ia malhar, nadar. E aí passa os 30, 31. Hoje eu estou nos 33. E eu sou o típico homem com dor. Eu. Tudo dói. Comigo aconteceu assim. Depois dos 33 eu comecei, tudo dói. E quer saber o que piora? Quando eu estou preocupado, tenso, dói mais. Esses dias apareceu um problema. Síndrome do intestino irritado. É tipo o intestino, aquele que briga com você, sabe? Toda hora xingando você. É o intestino irritado. Resultante do quê? Fala a palavra. Palavrinha, né, que acompanha a gente, estresse. E tem gente que acha bonito a palavra, né? Que estou com estresse, estresse. Tem gente que acha bonito, né? Síndrome do intestino irritado. Sabe o que apareceu mais? Disfunção na ATM. Sabe por quê apareceu disfunção na minha ATM? De tanto eu... Aqui, ó. Vai dormir, trava tudo. Está compondo, trava. Está pensando no arranjo para o coral, trava. Tudo trava aqui, ó. Foi travando, disfunção. Tem que usar um aparelhinho para dormir toda noite, para não travar. E aí dói. Estresse emocional. Dói. O corpo dói, literalmente falando. Pareceu umas alergias malucas aí em mim. Dá um negócio, eu me encho de urticária e em seguida eu desmaio. Aí faz o exame, o que é? Ninguém sabe.
Eu estou contando a minha própria experiência para você ter um parâmetro aí, uma noção. Eu não vou falar a história de ninguém, eu vou falar a minha história. Sabe o que é isso? Carga, peso. E a pergunta é, por que eu pego de novo? Se o Senhor já levou tudo. A palavra de Deus diz assim, justificados, pois, pela fé em Cristo, temos o quê? Paz. E ô palavrinha difícil de compreender, né? Paz. O que é ter paz? Paz é quando você vê que seu filho está perturbando a sua cabeça, está querendo desafiar você, mas você não sai do salto. Vai saber como? Justificado por meio da fé em Cristo. É o único jeito. Paz é quando você tem uma confusão se estabelecendo lá na igreja ou aqui na igreja, tem um problema daqui, uma fofoca dali, uma coisa daqui, e você se mantém inabalável na palavra. Vai explicar como? Não tem explicação. É apenas justificado pela fé em Cristo, você tem paz. Você não entra em problema. A grande questão que Paulo nos coloca nessa noite é, se você está em Cristo, você é, o verbo está no imperativo, você é uma nova criatura. E para as novas criaturas, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. É o que diz a palavra de Deus. As coisas velhas passaram. O peso da culpa passou. O pecado que prendeu você por muitos anos passou. Tudo se fez novo. E o problema agora é, por que a gente não pega o novo de Deus? Por que a gente rejeita o novo de Deus? Por que a gente faz isso? E a resposta é, a gente adora uma quinquilharia, né? A gente adora acumular as coisas velhas, né? Em casa. Lá em casa tem um quarto. Toda casa tem um quarto, né? O tal quarto da bagunça. E o que é o quarto da bagunça? É alguma coisa que acalenta a sua memória, o seu coração, que faz bem você olhar para aquilo e se lembrar, em 1970, quando o Brasil era tricampeão, olha o post do Pelé, novinho. A gente vai juntando coisa, né? É mania do ser humano juntar coisas, e a gente não se desfaz. Passa ano, entra ano, sai ano, e a gente não se desfaz. O filho nasce, a filha nasce, cresce, e a filha agora já leva as coisas, e a filha está usando as coisas que a mãe usou há 30 anos atrás. A gente não se desfaz das coisas. Eu tenho 4 violões em casa. Uso 2. Os outros 2 estão lá. E eu não consigo me desfazer do violão que eu tenho lá, um preto bonito, eu tenho que deixar lá na parede, olhando o tempo. Nossa, quando eu não tinha dinheiro nem para comprar um cavaquinho, agora tem um violão. E eu fico lembrando disso. Você fica lembrando de coisas do passado? O problema é quando essas lembranças trazem dor, né? O problema é quando essas lembranças machucam, né? Esses dias eu vi um post no Facebook de uma amiga, foi contemporânea nossa na escola, e ela teve um bebê, e esse bebê nasceu, passou pouquíssimos dias em casa e já foi direto para a UTI, porque ele teve um problema de saúde muito complicado. E, para encurtar a história, o bebê veio a falecer. Não chegou nem aos seus 6, 7 meses, eu acho, não viveu. Mas foi uma guerra, aquela mãe e aquele pai, todos os dias na UTI, no hospital. Faleceu a criança. E a pergunta é, como se desvencilhar de uma lembrança como essa? E ela estava postando no Facebook uma fotinha da criança, e ela estava lembrando de quando era, de como era bom pegar no braço. Como se desvencilhar de uma lembrança como essa? Perguntas que não têm resposta, né?
Alguns se apegam à mágoa, à sua dor, e ficam com aquilo ali. A pessoa morre, mas não larga da própria opinião. Morre, mas não solta o osso. Resultado? Você vai tendo problema, vai tendo um problema, vai tendo um problema, vai envelhecendo, vai morrendo e não percebe, e não vive. Mas a palavra de Deus diz: você está em Cristo, então você é nova criatura. Esquece as coisas velhas. Tudo se fez novo. Você precisa viver. E sabe qual é o problema? Não tem como mudar o passado. Não dá mais para mudar daqui para trás. Não tem como. Infelizmente, não dá. Não é como na máquina do tempo aí, de volta para o futuro. Não tem como você mudar. Mas tem um detalhe. Daqui para frente, você pode mudar. Isso você pode mudar. Isso você pode transformar. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? Daqui para frente, você pode mudar. As coisas não precisam ser como eram antes. As coisas não precisam ser como antes. Basta você caminhar para frente. E Deus tem chamado você para viver uma vida nova. Deus tem chamado você para colocar diante de você novos dias, novos tempos, oxigênio novo. E agora você vai fazer o que diante disso? Vai ficar carregando suas quinquilharias emocionais, espirituais? Não faz isso em nome de Jesus. Vai para frente e agarra, como diz a música antiga, né? Segura na mão de Deus e vai. Verdade máxima é essa. É o que você tem que fazer. O dia é novo, o tempo é novo. Anda para frente, larga as coisas velhas. Vai para frente. Deus tem chamado você para isso. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não desanimes, vai para frente. Deus está chamando você para ir para frente, para viver um novo dia. Alguns não conseguem ir para frente, sabe por quê? Porque a sua mágoa é mais poderosa que o seu Deus. E isso é um problema. Nem Deus resolve a mágoa que você tem, nem Deus. Isso é um problema. Sua mágoa é mais poderosa que o Deus. Tem gente que não tem coragem, nem capacidade para perdoar. Nem pedir perdão, nem perdoar. E muitos de nós têm se atrasado na vida, carregado uma cruz imensa, um peso gigante, porque não consegue perdoar. Famílias se desfazem porque não conseguem perdoar. Pai e filho passam anos sem se falar porque não conseguem perdoar. Eu estava conversando com um amigo meu agora em São Paulo, e ele falou assim: cara, se passar ali, ó, o meu pai biológico, ele chama assim, o meu pai biológico, se passar ali, tudo bem, tchau, fui. Se morrer e me ligarem dizendo assim, ó, seu pai morreu, deixa eu ver aqui, se eu tenho tempo na minha agenda para ir. Não vai dar para ir no velório não, eu tenho futebol. É assim. Não consegue perdoar. E veja, se você começar a contabilizar, calcular as coisas, perdoa ou não perdoa, você vai encontrar razões, milhares de razões para não perdoar. Você vai encontrar milhares de razões. As suas razões, principalmente. Você nunca vai perdoar. Porque a sua razão é muito forte, a sua mágoa é muito grande, e a sua dor também é muito grande. E ninguém entende mais da sua dor do que você. Só que veja, eu não estou te pedindo para você calcular e avaliar a sua dor, não é isso? O que eu estou dizendo para você é perdoar. Perdoe. E para perdoar a gente não faz cálculo. Perdão não funciona com cálculo.
Perdão é assim, ó, ok, está perdoado. Foi. Ah, mas eu não consigo. Ah, não consegue? Sabe quem faz isso com você? Deus. E como é que Deus consegue? Deus olha para você e olha o que você faz. Deus olha para mim e olha o que eu faço. Olha você, olha eu, olha como nós somos todo dia. Olha gente, vai. Vai no íntimo, vai na intimidade. Que coisa desgraçada é o ser humano, né? A gente não merece nada. A gente não consegue nem, né, passar um tempinho de frio, já está gripando, já está com um problema no nariz. Esse é o ser humano. Um sopro, pá, foi. Para Deus é assim, ó, soprou, passou 70 anos, pronto, viveu, morreu, já teve tudo. É o ser humano. Rápido como o vento, como uma brisa. A gente é isso. Mas Deus, a despeito de nós mesmos, olha para nós e diz assim: eu perdoo você. Eu perdoo você. Você me magoou, você me quebrou, você me cortou o coração. Você pecou de um jeito vergonhoso. Mas eu perdoo você. Então, meu amigo, minha amiga, perdoe. Perdoe, sabe por quê? Porque aí você avança. Você vai para frente. E a glória de Deus se manifesta na sua vida quando você perdoa alguém. A glória de Deus se manifesta na sua vida quando você perdoa alguém. O coração funciona melhor, o intestino funciona melhor, a pele fica mais bonita. Perdão. Não se trava na vida, não. Vai para frente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não pega aquilo que Deus deixou na cruz. Aquilo que Ele já aprendeu lá, não pega de volta. Eu quero cantar a última canção da noite, para a gente depois ir para casa. Eu espero não ter atrapalhado o seu plano, atrasando um pouquinho da hora. Mas estar na casa de Deus é isso, é compartilhar a fé, compartilhar a força. Por mim, ficaríamos aqui até as 10, mas eu não vou fazer isso hoje, tá bom? Mas deixa eu só cantar essa última canção. Depois a gente vai embora, se você quiser. Se você quiser levar o disco para casa, você leva, vai estar lá embaixo. Mas deixa eu cantar essa última canção pelo menos. E fazer uma oração. Meu passado sujo, minhas correntes e algemas, toda dor e culpa pelo pecado que me condena, levei aos pés da cruz. Minha alma aflita, minhas perguntas sem respostas, meus segredos e defeitos de antes e de agora levei aos pés da cruz e deixei lá, deixei na cruz e deixei lá, deixei na cruz e lá ficou, e lá ficou na cruz e lá ficou, e lá ficou na cruz. Meu passado sujo, minhas
minhas correntes e algemas, toda dor e culpa pelo pecado que me condena, levei aos pés da cruz. Minha alma aflita, minhas perguntas sem respostas, meus segredos e defeitos de antes e de agora levei. Onde? Aos pés da cruz. Experimenta cantar aí comigo, olha. E deixei lá, deixei na cruz. Eu deixei lá, deixei na cruz. E lá ficou, e lá ficou na cruz. Me ajudem. Eu deixei lá, deixei na cruz. Eu deixei lá, deixei na cruz. E lá ficou, e lá ficou na cruz. Um velho clássico do Inário diz assim, ó: sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar, salvo além do rio. Vamos dizer mais uma vez assim, ó: eu deixei lá, deixei na cruz. Assume um compromisso com Deus agora nessa noite. Eu deixei lá, deixei na cruz. Eu sei que Deus não é surdo, mas você pode cantar um pouquinho mais alto. Eu deixei lá, deixei na cruz. Eu deixei lá, deixei na cruz. E lá ficou, e lá ficou na cruz. E lá ficou, e lá ficou, e lá ficou na cruz. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque todas as nossas dores, todos os nossos defeitos, nossos problemas, nossa culpa, nossa mágoa, foi levada pelo Senhor naquela cruz do Calvário. O Senhor mesmo tomou sobre si as nossas dores. O Senhor mesmo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Tudo isso para que nós pudéssemos avançar para um futuro diferente, avançar para o alvo da soberana vocação no próprio Cristo Jesus. Então nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de exercermos o perdão para aliviar a nossa bagagem, a nossa
culpa, nossas preocupações, para que nós tenhamos a mente livre apenas para a influência do Teu Santo Espírito, Deus. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa esta semana que é desconhecida para nós. Não temos como dimensionar nada o que vai acontecer nessa semana, mas temos uma certeza apenas: que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então te agradecemos, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, porque aqui o Senhor pode nos influenciar de forma mais ampla, abrindo a Tua palavra, nos encontrando com os nossos irmãos, fortalecendo a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ainda não somos aqueles a quem devemos nos tornar, mas graças a Ti, Senhor, já não somos o que éramos. Somos salvos, restaurados, redimidos pelo sangue do Cordeiro do Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Sucesso nessa semana em Cristo. Amém? Eu vou estar lá na frente e aí a gente se fala.